Boa noite. Vamos falar desse tema, né, gente? Começando com o desfraude consciente. Um tema bem desafiador para quem é mãe, né? Para saber identificar o momento, a forma mais respeitosa da gente fazer, né? Da gente passar por esse processo de desenvolvimento dos nossos filhos, né? Me deem um ok se vocês estão me ouvindo, me vendo, tudo certo? Só me deem um ok aí pra gente começar a falar desse assunto. Certinho, então vamos, gente, porque nós temos muitas coisas para falar sobre o desfraude consciente. E como tem muita coisa para falar, eu vou preferir a gente aprofundar no desfraude, que eu recebi muitas dúvidas durante esse processo, desde que eu divulguei essa live. Então, vou fazer o seguinte, quero combinar com vocês da seguinte forma. Eu vou passar tudo para vocês de uma forma bastante aprofundada, né? E entendendo como que o processo de desfraude acontece. E se a gente não tiver tempo de falar sobre o desmame, na segunda-feira que vem já fica como nosso tema o desmame, mas eu quero que vocês saiam daqui realmente apropriadas desse tema, que vocês saiam daqui seguras, né? Entendendo todos os passos, todos os caminhos que vocês tem para poder iniciar o processo, combinado? Então vamos lá, falar sobre desfraude consciente é, primeiro de tudo, tomar consciência desse processo de desenvolvimento, é tomar consciência da fase de desenvolvimento dos nossos filhos, é tomar consciência sobre todo o processo da infância. E às vezes, gente, eu fico me perguntando muito, né? Principalmente agora, trabalhando direto com isso, por que nós, adultos, invadimos tanto o processo natural das crianças? Por que nós, adultos, estamos constantemente interferindo no processo natural da infância? A infância, ela está cercada pela interferência dos adultos. E quando eu falo isso, eu quero poder dar alguns exemplos para vocês se autoavaliarem nesse processo. Nós interferimos nos sentimentos dos nossos filhos. Muitas vezes nós direcionamos o que os nossos filhos precisam sentir, a forma que eles precisam sentir. Nós interferimos no comportamento dos nossos filhos. Nós interferimos, inclusive, na forma que eles devem agir diante de determinados sentimentos. Nós interferimos na forma como que os nossos filhos processam o mundo, porque quando a gente fala de sentimentos, quando a gente fala de emoções, nós estamos falando da forma com que os nossos filhos estão reconhecendo o mundo ao seu redor, da forma com que os nossos filhos estão processando tudo que acontece com eles. E a gente interfere em algo que é pilar na infância, que é o processo do brincar. O brincar hoje da infância, o brincar hoje dos nossos filhos, ele tá tão direcionado pelos adultos, com tanta interferência dos adultos, que muitas vezes quando eu falo que é estruturante para o processo da infância o brincar livre, não é surpresa quando algumas mães me perguntam assim: Marcelo, o que é o brincar livre? Muitas mães me perguntam: o que é o brincar livre? Porque não sabem o que é o processo de construção da criança. Uma das principais bases que a criança tem para ela processar todo o aprendizado dela, gente, é através do brincar livre. E é por isso que nós vamos falar hoje sobre o desfraude consciente. Para a gente tomar consciência do desfraude, nós precisamos de entender todo o processo que está por trás da educação dos nossos filhos. Então, brincar livre é o brincar construído pela própria criança, em que a criança direciona a brincadeira, em que a criança constrói o seu aprendizado por meio do brincar, em que não precisa, para isso,
de brinquedos totalmente prontos, em que a gente aperta um botão, o estímulo acontece, em que a gente faz o movimento, o brinquedo por si só já fala por nós. Então, o brincar livre é todo brincar da construção, é deixar a criança construir, é deixar a criança imaginar, sem direcionamento desse adulto. Nós precisamos de nos posicionar como pais de uma forma mais disponível e presente, que é realmente estar ali e deixar a criança conduzir esse momento de construção. É no brincar que a criança ela constrói todos os aprendizados que ela tem durante o dia, durante uma determinada fase de desenvolvimento. Então, a gente muitas vezes precisa só sentar ali no chão e estar disponível para os nossos filhos, né? Mas a disposição verdadeira, deixando que os nossos filhos nos guiem. E aí, gente, com isso, com tantas interferências do adulto, sabe algo que é imprescindível no processo de desfraude e que muitas vezes a gente deixa de fazer? É um processo de conexão com os nossos filhos. E muitas vezes nós estamos desconectados com os nossos filhos. Por quê? Porque as crianças, elas têm um poder de estar no momento presente. As crianças, elas são extremamente intensas. As crianças estão extremamente no aqui e agora. E se a gente não consegue se colocar nesse presente junto com as crianças, a gente não consegue se conectar com os nossos filhos. A gente não consegue se conectar com o processo da infância. Então, quando eu falo aqui, né, o que a gente precisa fazer para se conectar com os nossos filhos, nós precisamos enxergar no momento presente. E geralmente, quando a gente fala da criança, e nós vamos falar muito isso no desfraude, nós sempre estamos conectados onde, gente? No futuro, na próxima aquisição de habilidade, na próxima competência que os nossos filhos vão adquirir, na próxima aprendizagem, no que vem depois, na próxima fase. Então, toda vez que a gente está lá, ou conectado com esse futuro, ou conectado com o passado, a gente deixa de fazer esse movimento de conexão com os nossos filhos, que só é possível conectar com as crianças no momento presente. E aí, o que é conectar com os nossos filhos? É estar disponível mentalmente, emocionalmente e fisicamente, em termos atitudinais, em termos comportamentais, com esse momento do aqui e agora. E por que tudo isso tem a ver com desfraude e desmame, gente? E eu li ontem de uma psicóloga que eu gosto muito, de uma parceira de trabalho que chama Maine. Ela escreveu assim no Instagram dela: a lagarta não precisa de um milagre para virar borboleta. Ela precisa de um processo. Entendem? A lagarta não precisa de um milagre para virar borboleta. Ela precisa de um processo. E isso tem tudo a ver com desfraude, né, gente? A Maine aí, ó, quem quiser seguir o Instagram dela, Maine Camargos, _psicologia. Ela é minha parceira de trabalho, né? Ela tá atendendo lá no consultório junto comigo. Então, ela escreveu isso ontem no Instagram dela. E por que eu tomei isso pra gente conversar sobre o desfraude, gente? Porque se a gente começar a olhar o processo de desfraude com mais cuidado, com mais respeito, se a gente simplesmente começar a observar o processo natural do desfraude, sabe uma coisa que a gente iria constatar? Que naturalmente os nossos filhos fazem um movimento pelo processo do desfraude por volta dos 3 até ali por volta dos 4 anos. Se a gente tivesse disposto a observar o processo do desfraude dos nossos filhos, a gente constataria que ele acontece de uma forma natural. E aí, gente, eu quero começar a entrar profundamente nesse tema com uma pergunta para todos vocês que são pais e que lidam com o desfraude dos filhos de vocês. Por que nós simplesmente aceitamos essa cultura de exigência de iniciar o processo de desfraude dos nossos filhos aos 2 anos?
por que que nós simplesmente aceitamos e entramos nesse processo de fez 2 anos, precisamos iniciar o processo de desfraude dos nossos filhos. E eu entendo que esse processo tem tido como consequência muitas questões emocionais nas crianças. Então, muitas vezes eu recebo no consultório crianças com 5, crianças até mesmo com 3, com 6, com 7, até 8 anos eu já recebi crianças que foram impactadas emocionalmente pelo processo de desfraude precoce, né? Por termos iniciado de alguma forma o processo de desfraude dos nossos filhos, sem eles estarem totalmente maduros para iniciar esse processo. E sabe o que é o mais interessante, gente? É que a gente só consegue observar naturalmente o processo da lagarta virando borboleta se a gente estiver disposto a olhar para isso sem preconceitos e sem expectativa de atender a algo que é nosso. Porque o que acontece? Por que muitas vezes a gente acelera? Porque nós vivemos numa sociedade, eu falo isso, é importante a gente começar a trazer isso para dentro do nosso lar. Nós vivemos numa sociedade em que a gente quer incutir nas crianças um ritmo frenético que nós adultos vivemos. Então, nós somos um dos países mais ansiosos do mundo, nós somos um dos países que tem mais casos diagnosticados de ansiedade infantil, então ansiedade na infância e na adolescência. Então, nós queremos implementar nos nossos filhos um ritmo que não é o ritmo natural da infância, que é o ritmo do adulto. Então, quando eu sugiro muitas vezes da gente observar esse processo natural dos nossos filhos, o que muitos pais me trazem, às vezes, verbalmente, de uma forma muito transparente, muito clara, mas às vezes através de suas próprias atitudes. Deixa eu arrumar uma almofada aqui. Eles trazem, eu tenho pressa, eu não tenho todo esse tempo para esperar o processo natural acontecer. Entendem isso? Então, gente, se a gente observasse naturalmente, a gente constataria que o processo natural do desfraude, ele acontece um tempo mais tarde do que aquilo que é exigido socialmente e daquele tempo que nós, como pais, estamos dispostos a esperar. Então, nós não estamos dispostos a perder tempo, nós queremos que nossos filhos adquiram, né, já as novas habilidades aí do novo ciclo, do novo processo de desenvolvimento. E hoje eu pretendo mostrar para vocês uma forma mais leve para todos os envolvidos, tá? Porque quando a gente inicia um processo de desfraude sem a criança estar totalmente preparada, os impactos emocionais não são somente para as crianças, os impactos emocionais são inclusive para nós pais e para todo o entorno familiar, de expectativas, de frustrações, de raiva, né? Então, nós vamos falar a partir de qual idade, né, que nós não vamos trazer aqui. Eu vou trazer hoje para vocês 10 sinais de que a criança demonstra que ela está pronta para o processo de desfraude e sinais também que a criança demonstra que ela ainda não está preparada para iniciar o processo de desfraude, tá? Eu não vou trazer aqui um marco de idade, eu vou trazer aqui o que o nosso corpo está preparado em termos de idade, mas quais são os sinais, né? A sinalização que a criança nos dá que ela está pronta, que ela está madura cognitivamente para iniciar o processo de desfraude. Então, nós adultos não queremos perder tempo. E mais uma coisa, gente, por isso que eu falo que é uma desinformação por trás do desfraude. Muitas vezes, nós pais, nós sofremos uma pressão social em relação ao desfraude. Por quê? Porque nós vivemos numa cultura onde profissionais de saúde incentivam o desfraude a partir dos 2 anos. As escolas incentivam o desfraude a partir dos 2 anos. E algumas escolas ainda o fazem de uma forma coletiva, né? Sem respeitar o ritmo, a autonomia, o processo de cada criança.
Nós, muitas vezes, sofremos pressões, inclusive, da nossa rede de apoio, de outras mães, né? Que a gente entra num processo aí de comparação, né, gente? Que nos fere tanto. Ah, meu filho desfraudou sozinho com 1 ano e meio. Ah, o meu foi com 1 ano e 4. Ah, o meu foi com 1 ano e 10 meses. E aí eu entro numa paranoia de que só eu que não estou nesse processo. Então, o nosso entorno incentiva constantemente esse desfraude a partir dos 2 anos de idade. E aí, essa pressão social das mães, né, principalmente das mães em relação ao desfraude, nós acabamos cedendo a isso e somos constantemente, inclusive, questionadas sobre isso. E aí, o que eu quero mostrar para vocês? Eu quero fazer isso aqui para vocês agora. Trazer informações. E eu não quero que vocês simplesmente absorvam isso. Eu quero que vocês filtrem, tá? O meu objetivo é trazer informações, né, de um ponto de vista muito peculiar, né, através de estudos muito sólidos em relação a isso, né? Então, o meu lugar de fala, né, é um lugar de fala científico, é um lugar de fala comprovado, mas quero deixar aqui muito claro o meu respeito a todos os profissionais, o meu respeito, inclusive, a outras formas de lidar com desfraude, né? Há outros olhares em relação ao desfraude, mas eu quero trazer aqui um ponto de vista muito genuíno e muito comprovado em relação a um desfraude mais consciente, mais gentil e mais leve para todo o ambiente familiar. Então, gente, para a gente começar a falar do desfraude, nós vamos entender a fase de desenvolvimento da criança. Por que todo esse movimento tende a acontecer aos 2 anos de idade, né? Essa pressão que a gente tá falando aqui. Aos 2 anos de idade é o momento que aquele processo simbiótico que a gente viu lá, né, entre mãe e bebê, em que emocionalmente eles são um só, aos 2 anos de idade a gente começa a ter uma quebra nesse processo simbiótico e a criança começa a fazer um movimento para autonomia. E, paralelo a esse movimento que a criança faz para a autonomia, ela começa, aos 2 anos, a adquirir esse conhecimento, ela começa a adquirir essa capacidade de entender esse funcionamento da sua função aí do controle dos esfíncteres. Então, a criança, ela começa a ter noção desse processo do controle. Só que o que acontece? E por causa desse processo de autonomia, né, que a criança começa a fazer esse movimento, a tendência é que os profissionais atrelem a isso, já que ela começa a ter esse controle, já que ela já tem o controle dos esfíncteres, podemos começar um incentivo, podemos tirar a fralda e deixar que a criança, né, comece a fazer esse movimento. Só que entre o conhecimento dessa função e o reconhecimento, gente, neurobiológico para a criança realmente adquirir esse controle, existe um tempo de maturação. Então a criança, ela pode até entender, identificar esse funcionamento, né? Essa função do seu corpo, porque é um processo que a criança, ela começa a conhecer mais o seu corpo. Então, entre esse reconhecimento e propriamente a aquisição dessa habilidade, né, desse controle, desse reconhecimento dos sinais do corpo para fazer o movimento do controle dos esfíncteres, existe um tempo. Então, gente, muitas crianças não controlam os esfíncteres para nos atingir. Elas não fazem isso para nos afetar, apesar de muitas vezes a gente ter quase que certeza disso. As crianças, quando elas não têm esse controle sólido dos esfíncteres, é porque muitas vezes elas ainda não têm a capacidade neurobiológica para lidar com isso. Então, elas ainda são imaturas, né? Cognitivamente, ainda são imaturas, né, nos processos mesmo de reconhecimento dos sinais do seu corpo. Então, quando inicia-se os 2 anos, inicia-se esse processo, né,
de reconhecimento. Só que para conseguir esse controle, a gente ainda leva um tempo. E esse tempo depende do quê? Do processo de autonomia de cada criança, do ritmo da criança, do reconhecimento de cada criança em relação a tudo isso. E aí, o que acontece, gente? Hoje, o que eu percebo muito em vários movimentos do processo de desenvolvimento da criança? Hoje, a criança... o desenvolvimento ativo da criança, ou seja, a criança como protagonista do seu processo de desenvolvimento, ainda não é valorizado socialmente. Então, hoje a criança não é um ser valorizado, né, como um participante, um ser que participa do cenário familiar, da dinâmica familiar. Entende que nós, mulheres, inclusive, nós já estivemos nesse lugar da criança, onde a mulher não era vista, onde a mulher não era valorizada, onde a mulher não tinha direito, né, de opinar, direito ao voto, onde a mulher era submissa ao marido e por aí vai. E aos poucos, o que a mulher foi fazendo? A gente foi fazendo esse movimento até construir mesmo o nosso lugar, a nossa independência, o nosso lugar de fala na sociedade, o nosso posicionamento profissional. Então, esse foi um processo que não foi dado a gente, foi conquistado. E o que eu percebo hoje? Isso tem acontecido lentamente no processo da criança. De uma forma bem gradativa, né? A gente tem visto os pais se conscientizando de que a criança é um ser que precisa ser ativo, que precisa se tornar protagonista do seu processo de desenvolvimento e não somente um ser passivo que recebe essa orientação do outro e que recebe essa intervenção do adulto. Então, nós estamos conseguindo fazer esse movimento de trazer a criança a participar do processo que diz respeito à infância. E aí, gente... Como que acontece hoje, né? Vamos ver aqui o processo que acontece hoje com o desfraude. Primeiro, o adulto decide um momento. Está na hora de desfraudar. E como que o adulto decide esse momento? A criança falou xixi. A criança falou cocô. Se falou xixi, falou cocô, é porque ela tá pronta. E o verão chegou, vamos desfraudar os nossos filhos. Meu filho já dá conta de pular, né? Porque tem uma questão aí, pulou com os 2 pés, já tá na hora de desfraudar. Então, o adulto decide o momento de desfraudar a criança, né? Muitas vezes hoje, como que acontece na nossa sociedade. Então, primeiro, o adulto decide o momento. E aí o adulto começa o treinamento da criança em relação à utilização do piniquinho ou do vaso, né? E por aí vai. O adulto decide a periodicidade e os intervalos que leva a criança até o banheiro. Então, essa é uma decisão do adulto. Ou seja, existe aí um treinamento dessa função para atender uma expectativa do adulto. O adulto decide esse momento... O adulto decide o momento, o adulto decide como que vai ser o treinamento, o adulto decide o intervalo que vai levar a criança até o banheiro. Então, é um desfraude concentrado na expectativa do adulto. E isso acontece em diferentes fases. Então, às vezes, a pressão, né, por volta dos 2 anos é sobre o desfraude. A pressão por volta de 1 ano é sobre o andar. E aí nós vamos ver, daqui a pouco eu vou dar até um exemplo sobre essa questão do andar, que casa bem com o que a gente vai falar aqui sobre o desfraude, para a gente entender como que isso se processa na nossa cultura. E aí, gente, eu falo com vocês. Quando a criança começa a falar xixi, quando a criança começa a falar cocô, isso tem muito mais a ver com um processo de autoconhecimento e um processo de desenvolvimento da linguagem do que propriamente com a maturidade da criança para começar a reconhecer os sinais do seu corpo para o processo de desfraude, entende? Então, falar xixi simplesmente, conseguir pular com os 2 pés simplesmente, chegar o verão simplesmente, não são sinais sólidos de que a criança já está preparada para o processo de desfraude.
tá? Eu vou falar o conjunto de sinais que demonstram que a criança já está madura para o processo de desfraude. Então, para a gente iniciar esse processo, primeiro de tudo, as crianças elas precisam conseguir passar por essa vivência de eliminação do xixi, de eliminação do cocô, sem a preocupação da expectativa do uso do vaso. Entende? O processo inicial do desfraude não pode ser direto no vaso. A criança ela precisa passar primeiro por essa vivência de eliminar o xixi, de eliminar o cocô e se perceber nesse processo vivencial da eliminação do xixi e do cocô. As crianças, elas podem até ser treinadas a fazer isso, gente. E como eu disse, é diferente elas conseguirem fazer do que o reconhecimento e a interpretação dos sinais do corpo para fazer o movimento. Sabem por quê? Olha que importante isso. Quando a gente começa o treinamento com os nossos filhos, muitas vezes as crianças, elas atendem, né? Elas entendem a expectativa dos pais e elas tendem a atender essas expectativas. Então, o que acontece muitas vezes aos 2 anos? A gente inicia o processo do desfraude, a gente toma a decisão, a gente inicia o treinamento no vaso e o que as crianças fazem? Elas correspondem e elas começam a controlar os esfíncteres. As crianças, elas percebem as expectativas, elas se esforçam e elas até conseguem controlar os esfíncteres. Por quê, gente? Porque paralelo a isso, o que acontece? Elas correspondem a uma expectativa do adulto. Elas têm a aprovação do adulto. O que a gente faz quando a criança vai lá no vaso e consegue fazer o xixi e o cocô? Yes! A gente faz festa, a gente aprova algo que é totalmente natural. Toda vez que você faz xixi e cocô, tem alguém lá falando assim, parabéns pelo seu xixi e cocô? Não, porque isso é um processo natural do desenvolvimento. Então, ao ter essa aceitação dos pais, ao ter essa aprovação dos pais, o que as crianças fazem, gente? Elas entenderam que elas foram vistas, que elas foram amadas, que elas foram percebidas. Então, elas vão querer atender a essa expectativa dos pais. Então, muitas vezes, ao iniciar o processo do desfraude, as crianças, elas esforçam e elas conseguem. Mas aí, muitas vezes, elas conseguem isso para atender as expectativas dos pais, mas elas ainda não têm todo o reconhecimento e interpretação dos sinais que o corpo dá para fazer esse movimento. E aí, o que acontece, gente? Diante de impactos emocionais, diante de desafios emocionais que a criança pode se deparar no seu processo de desenvolvimento, o que elas fazem? Elas desabam. E quando elas desabam diante dos impactos emocionais, o descontrole aparece. Então, é o que eu falo com vocês. Eu tenho, às vezes, crianças de 5 a 8 anos, né, no consultório, que vêm por causa de um descontrole, né, no controle dos esfíncteres, no descontrole dos esfíncteres, por processos iniciados precocemente em relação ao desfraude. Então, gente, o que nós vamos fazer? Durante um tempo, as crianças, elas podem sustentar essa situação. E aí, a gente tem que observar que, ao lidar com esses desafios, pode ser que as crianças não consigam sustentar isso durante muito tempo e elas realmente demonstram esse descontrole. Então, o que nós precisamos de começar a observar nos nossos filhos depois de um tempo? Nós precisamos de observar, né, futuramente, alguns movimentos que os nossos filhos, aqui ó, meu filho tem 6 anos e não conseguimos controlar o xixi noturno, nós vamos falar disso. Então, o que a gente precisa de observar nos nossos filhos? Os escapes, as infecções frequentes no trato urinário, a enurese noturna, que é esse exemplo que vocês estão dando. E aí, gente, é cientificamente comprovado que a recorrência
dessas questões, as idas constantes no médico por causa dessas questões, existem muitas coisas por trás disso. E uma das principais questões às quais esse distúrbio no trato urinário tem sido associado é ao desfraude precoce. Então, muitas vezes, isso não é dito porque existe algo aí no sentido de segredo de família. Porque, gente, muitas famílias não querem falar sobre esse assunto, muitas famílias não querem discutir sobre isso, porque se existe uma pressão social para que os filhos sejam desfraldados e tem lá meu filho de 3, de 4, de 5, de 8 anos que ainda não apresenta esse controle, entende que lá no fundo, de alguma forma, as mães podem interpretar isso como uma incompetência materna de lidar com uma fase de desenvolvimento dos filhos. Então, por isso que é muito necessário da gente olhar para esse processo com muita gentileza. E aí eu falo uma coisa para vocês. Em termos emocionais, nós temos muitos impactos. E aí a criança, ela pode sim, né, apresentar no processo nós vamos ver isso, né? No próprio processo, os escapes, eles são naturais, tá, gente? Eles fazem parte do processo, né? Do escape faz parte do processo do desfraude. Mas quando isso aparece depois de um tempo que a criança já está desfraudada e de um processo que ela conseguiu sustentar, vamos entender o que está por trás disso e vamos começar a avaliar se isso não se trata de um desfraude precoce. E aí, o que nós vamos fazer? Muitas pessoas me perguntam, uma das principais perguntas que eu tenho em relação a isso Marcela, meu filho voltou a apresentar esse descontrole, né? Não tá conseguindo esse controle. E existe uma angústia muito grande dos pais de voltar às fraldas, porque voltar às fraldas parece que é assumir uma incapacidade, que é assumir um insucesso. Então, gente, eu falo duas coisas em relação a isso. Primeiro de tudo, quantas vezes na nossa vida a gente já a gente deu alguns passos para frente, identificou alguns desafios e a gente precisou dar uns passos para trás, retomar, respirar fundo para continuar seguindo em frente. Então, gente, nós podemos ser gentis com os processos dos nossos filhos. A criança regrediu, a criança voltou a apresentar esse descontrole, nós podemos sim voltar com as fraldas. Esse é o primeiro ponto. Desde que, e aí é uma das questões principais, a gente faça essa comunicação de uma forma muito sincera com os nossos filhos. Desde que a gente participe os nossos filhos desse processo. Filho, a mamãe pensou que você já estava preparada para tirar a fralda, mas a mamãe tem percebido que tem sido um processo desafiador pra gente. Vamos voltar com a fralda e a gente vai, né, construindo esse processo juntas, a gente vai fazendo tentativas juntos, a mamãe tá com você, a mamãe vai respeitar seu momento. Tudo bem para você? Então, quando a gente faz essa comunicação honesta, geralmente, sabe o que acontece, gente? A gente volta com a fralda e é como se a gente voltasse a respeitar o processo natural dos nossos filhos. E muitas vezes, como num passe de mágicas, e a gente sabe que não é num passe de mágicas, o nosso filho começa a apresentar o controle. Ou seja, a gente devolveu a ele o protagonismo. A gente devolveu aos nossos filhos a possibilidade de serem ativos no processo de desfraude que faz parte do seu processo de desenvolvimento, ok? Eu vou passando aqui, gente, que tem muita coisa ainda pra gente falar. No final, vocês podem fazer as perguntas. Se eu não conseguir responder na live, podem sempre me mandar direct, né, que eu sempre respondo. Mesmo que demore um pouquinho para eu responder, eu sempre prezo por responder todos os meus, né, seguidores que estão aqui, que estão trocando comigo. Podem mandar também, né, no feed. Assim que a gente terminar essa live de hoje, eu vou colocar uma foto no feed, porque eu quero muito o retorno de vocês, eu preciso muito do retorno de vocês, porque eu preparo tudo, gente, pra gente ter esse momento aqui
para realmente fazer diferença na vida de vocês. Esse é o meu objetivo, né? Quando eu comecei a fazer o meu projeto para trabalhar com pais, o meu objetivo é apoiar pais e mães, né, a viver uma maternidade presente, mais leve, mais consciente, mais conectada com seus filhos. Então, toda vez que eu preparo um conteúdo para vocês, eu quero que esse conteúdo faça diferença. O meu objetivo é atingir você que está aí na sua casa com um desafio, que você possa sair daqui ancorado em algo que está sendo desafiador para vocês. Então, eu preciso desse retorno de vocês. Assim que terminar a nossa live de hoje, eu já vou colocar uma foto lá no feed sobre desfraude consciente. E eu quero que vocês falem para mim qual o maior insight que vocês tiveram com a live de hoje, qual foi o maior aprendizado que vocês tiveram com essa live de hoje, o que essa live de hoje fez diferença, né, no processo de desfraude dos filhos de vocês, a tomar consciência sobre todo esse processo. E se eu não conseguir responder aqui, podem me fazer perguntas por lá que eu respondo, ok? Então, gente, o que acontece? E muitas vezes é muito importante durante todo o processo da gente não associar o desfraude, o xixi, o cocô, a emoções relacionadas a nojo, por exemplo, né? Porque muitas vezes no processo de desfraudar rápido, de se ver livre do xixi, do cocô, a gente passa mensagens enviesadas para os nossos filhos que o cocô é uma coisa feia, que o cocô é uma coisa nojenta, que o cocô é algo que a gente não deveria ter contato. E o que acontece? O cocô é a primeira produção que os nossos filhos têm, né? O cocô é algo que vem dos nossos filhos. Então, a gente pode fazer isso de uma forma muito natural, deixar que esse cocô vá sem trazer aspectos emocionais ligados à sujeira, ligados a nojo, né? Ligadas a algo que é feio, ok? E aí, gente, é muito importante os pais também entenderem que quando a gente faz o processo da forma que eu vou mostrar agora para vocês, de um processo mais natural, mais leve, a gente trabalha inclusive com os nossos pontos, porque muitos pais se sentem extremamente irritados no processo de desfraude, extremamente culpados e até mesmo com vergonha dos filhos, com vergonhas pelo fato do filho ainda não ter adquirido essa habilidade, não ter adquirido essa competência, entende? Então, quando a gente faz isso, a gente respeita não somente a criança, mas a gente respeita, inclusive, o nosso processo de lidar com isso. Então, eu escuto muitos pais falando assim, nossa senhora, eu vou deixar para desfraudar num outro momento que eu tiver com muita paciência, que eu tiver de férias, que chegar o verão, que chegar isso. Gente, vamos observar o processo natural dos nossos filhos, vamos acompanhar com amor, com respeito esse processo natural, entendendo os sinais que os nossos filhos nos dão, que eles estão maduros, né? Os sinais é como se os nossos filhos falassem assim, ó, sim, estou preparado para esse processo. Então, gente, é um processo que, mais uma vez, o adulto interfere muito e nós precisamos, aos poucos, fazer esse movimento, né, de deixar que as crianças se apropriem, né, daquilo que é delas. Então, primeiro de tudo, né, eu já vi que houve pergunta em relação a isso. Qual que seria o momento certo do desfraude? Com quantos anos eu devo iniciar o desfraude? E eu sei que quando eu falo essa resposta para vocês, que não existe momento certo. Ou seja, não existe uma idade definida. Eu sei que muitas mães ficam angustiadas. Por quê? Porque nós precisamos, né, gente, daquilo dali, ó, dos marcos. Nós precisamos, às vezes, Cadê que filho que foi de um jeito? Nós precisamos de um marco, de algo que fala assim, ó, agora tá na hora. E aí, desde muito cedo como mãe, a gente começa a entender que a gente não tem controle pelo processo dos nossos filhos, que nós não temos o controle dos nossos filhos, né, gente? Que a única pessoa que a gente controla é aqui dentro. Então, desde muito cedo, a gente começa a perceber que as crianças não vêm ao mundo para atender às nossas expectativas, e sim às suas próprias expectativas. E o que a gente pode fazer é estar ali com a criança, disponível, respeitando o seu momento e incentivando, porque tem participação do adulto no processo do desfraude? Tem, e eu inclusive vou falar de que forma que o adulto pode ajudar os filhos nesse processo de desfraude, tá bom? Então vamos lá.
Então, nós precisamos de entender que cada criança é única. Mais do que o momento certo do desfraude, nós precisamos de pensar no processo de retirada da fralda, pensando em termos de autonomia da criança, no tempo e no ritmo que a criança apresenta, tá bom? Então, mais do que o momento certo de iniciar o desfraude, é importante que a gente pense em termos do processo da retirada da fralda, levando em consideração a autonomia da criança, o seu ritmo e o seu tempo, combinado? Então, vamos lá. Primeiro de tudo, o que eu acredito como que a gente pode fazer um processo de desfraude consciente? Primeiro, um desfraude que se inicia por algum movimento livre e de autonomia da criança. Ou seja, o processo do controle, ele se dá ativamente e não de forma passiva. Porque entende que tem duas formas desse controle dos esfíncteres acontecerem? Esse controle pode acontecer de uma forma passiva. Qual que é essa forma passiva? A criança não sabe o momento, é o adulto que define e o adulto vai avisando e informando a criança o tempo inteiro, estimulando, perguntando se ela quer. Filho, você quer ir no banheiro? Filho, tá com vontade de fazer xixi? Filha, tá querendo fazer cocô? Filha, vamos lá que agora é a hora do banheiro. Então, o controle passivo é aquele que a criança, ela não sabe, ela ainda não reconheceu e interpretou os sinais do seu corpo. É o adulto que faz esse movimento. E o controle ativo dos esfíncteres é aquele controle, é aquele movimento que eu acredito que a criança, ela toma a iniciativa, que a criança dá sinais, que a criança demonstra vontade e que o adulto respeita esse momento. A criança é inclusive ativa, gente, no banheiro. Ela quer tirar a roupa, ela quer colocar a roupa, ela quer limpar, ela quer dar descarga, ela quer dar tchau, ela quer limpar a mão. Então, a criança, ela é ativa no processo, entende? Então, eu vou passar para vocês os 10 sinais de que a criança, os 10 sinais que a criança demonstra que ela está pronta para o desfraude. E aí, gente, entendam, né? Desde o momento que a criança dá um sinal até a retirada da fralda, é um processo e esse tempo pode variar dependendo de cada criança. Então, não significa que a criança deu sinal que amanhã ela controlou, daqui uma semana, daqui 2 meses. Esse processo pode durar até mesmo de 6 a 9 meses. Ou pode acontecer de uma forma muito mais rápida, tá? Então, desde o sinal até a retirada da fralda, existe um processo. Dar sinais não significa que está tudo acabado. Significa que a criança deu início para o processo do desfraude. E é importante o adulto ir observando e sendo empático nesse processo. Então, como eu falei com vocês, durante esse processo pode haver instabilidade. A criança, ela pode apresentar escapes. Ela pode apresentar momentos aí de regredir. Então, se sentirem à vontade, se conversarem com a criança, vocês podem sim decidir voltar com a fralda desde que seja comunicado e alinhado com a criança, ok? Então, com o papel na mão, vamos lá. Os 10 sinais de que a criança está pronta para fazer o processo. E aí, o que vai acontecer durante esse processo do desfraude? A criança que vai ser o 10, né? Eu ia falar no 10, mas vou começar falando dele, né? O primeiro sinal, gente, à medida que a criança começa, à medida que ela começa a dar qualquer um desses outros sinais, você vai perceber os avanços, as progressões da criança durante esse período. Ou seja, ela vai se tornar cada vez mais ativa nesse processo durante o processo do desfraude. Então, é aquele processo que ela tem o controle, mas existem uns escapes que fazem parte. E aí eu vou mostrar para vocês como que o adulto pode ajudar a firmar esse processo. Então, vamos lá. Eu vou falar dos 10 sinais, vou falar como que o adulto pode ajudar a incentivar, a encorajar a criança para adquirir esses 10 sinais e vou falar ainda de alguns sinais de que a criança demonstra que ela não está pronta. Então tá, vamos lá, nos 10 sinais. Primeiro, desde o momento que a criança começa a se envolver no processo e a dar esses outros 9 sinais que eu vou falar para vocês, vocês vão ver um processo progressivo, ou seja, ela vai cada vez mais adquirindo esse controle num processo gradual, ok?
Segundo sinal, a criança fala claramente que quer tirar a fralda. Ela fala que quer tirar, ela não aceita usar a fralda, ela não só fala xixi ou cocô, ela fala abertamente que ela não quer, ela demonstra que ela não quer usar a fralda. E aí, gente, nesse segundo sinal, acredita que eu encontro às vezes alguns pais, os pais que não estão preparados para tirar a fralda dos filhos e que fazem um movimento de não querer, as crianças estão lá demonstrando e os pais estão lá colocando a fralda na criança. Então, gente, respeita esse momento. Se a criança está falando que ela não quer, se ela não aceita, e se esse sinal está combinado com outros sinais, ela está demonstrando que ela está preparada para iniciar o processo, tá? Então, vamos lá, repito. O número 1, quando a criança começa a dar os sinais, você vai ver que o processo do desfraude começa a ser gradativo e progressivo, ou seja, a criança a cada dia vai tendo mais avanços e vai se empoderando cada vez mais em todas essas atitudes aqui que eu vou falar para vocês. Então, o primeiro é que vocês vão começar a observar que a cada dia ela vai se firmando mais em cada um desses sinais. O segundo, a criança fala claramente que ela não quer usar fralda, ela não aceita usar fralda, ela faz um jogo de encantamento com a calcinha da mãe, com a cueca do pai, né? Então ela fala claramente que ela não quer aquilo dali, que aquilo dali é de bebê, que já não serve mais para ela. Terceiro, a criança consegue se perceber. A criança consegue falar dela mesma usando o pronome eu. Por que que isso é importante? Porque quando a criança começa a usar o eu, ela demonstra que ela já está fazendo esse processo de diferenciação do adulto, que ela não está lá totalmente nessa simbiose, que é nessa ligação emocional com o adulto. Então, quando a criança consegue usar o eu, não fala mais a Marcela quer comer, mamãe. Isso é da Marcela, isso é do neném, isso é da Maria, isso é do João. Não, ela fala assim, isso é meu, eu quero comer isso, mamãe, eu quero tal coisa. Então, quando ela se volta pro eu, já mostra que a criança está fazendo esse movimento de se ver como alguém separada, né, no mundo, de ver como alguém separada dos pais. O quarto sinal, a criança ela já começa a se desenvolver na linguagem e ela consegue compreender o que ela escuta. Ou seja, são crianças que, diante de pequenas orientações dos pais, diante de orientações simples, elas já conseguem processar essa linguagem, escutar e fazer o movimento diante disso. Por exemplo, são crianças que já conseguem se apropriar da linguagem. Esse é um quarto sinal. Eu falo assim com meu filho, filho, vai lá no quarto e pega o livrinho da baleia para mamãe. A criança ela consegue ouvir, processar a orientação e fazer o movimento de ir e voltar. Filho, vai lá na cozinha e pega a toalhinha que ficou lá na cozinha para mamãe. Então a criança consegue fazer o movimento. Filho, pega tal coisa em tal lugar, ou filho, faz isso, tá? Filho, vai lá no banheiro e dá descarga, por favor, que a mamãe esqueceu de dar descarga. Então a criança ela consegue já se desenvolver na linguagem e consegue fazer movimentos simples diante de uma orientação e uma solicitação. Esse é o quarto sinal. Quinto, a criança ela já consegue se colocar de uma maneira mais firme, dizendo inclusive aquilo que ela não gosta de fazer. Então, quando a criança ela já consegue se colocar, inclusive fazendo pequenos confrontos com os pais, e confronto não significa briga, tá, gente? Mas que a criança ela consegue se colocar falando não, se percebendo nesse processo, já mostra que a criança ela tem a capacidade de tomar decisões. Então, quando a criança ela consegue se colocar de uma maneira firme, é porque, inclusive dizendo os nãos, ela já consegue tomar decisões, então já consegue, inclusive, falar do seu processo de desfraude, né? Esse é o quinto, certo? O sexto. Peraí.
Processo gradual. 2, falar claramente sobre que não quer usar fralda. 3, consegue se perceber e já utiliza o eu. Vocês estão me ouvindo, gente? Me dá um sinal aqui de que vocês estão me ouvindo. Tá tudo certo? Me dá um sinal de que vocês estão me ouvindo. Faz um ok aí pra mim, por favor, gente. A pessoa falou do som aqui. Ok. Então, vamos lá. 1, o processo se torna gradual e evolutivo. 2, a criança fala claramente que quer tirar a fralda, que não quer usá-la. Consegue se perceber utilizando o eu, né? Falando do eu. Que eu tinha pulado 1, né? Então, o 4, a criança ela já consegue compreender a linguagem, inclusive se posicionando diante de orientações simples. 5, ela já consegue se colocar de maneira mais firme, dizendo nãos e inclusive confrontando, né, algumas definições dos pais. 6, o processo da criança dessa tomada de apropriação acompanha independência em outras áreas. Então, é criança que já quer se alimentar sozinha, criança que já demonstra interesse, por exemplo, por escovar os dentes, por colocar um sapato simples, por escolher uma roupa. Então, ela já demonstra independência em outras áreas também, não só em relação ao desfraude, mas em outras áreas do processo de desenvolvimento. Então, é a criança que já fez um movimento para alimentação, né, para fazer o movimento de comer sozinha, de fazer sua higiene de alguma forma, de colocar sapato simples, de tomar decisões. Então, é aquela criança, gente, que já é ativa no seu processo de desenvolvimento e não se coloca somente de uma forma passiva diante daquilo que os pais querem para ela. 7, a criança ela participa da rotina da casa, ela consegue se envolver nas atividades domésticas, como por exemplo, é uma criança que quando orientada, ela já consegue guardar os brinquedos, ela já sabe o lugar de cada coisa. Sabe por que é importante a gente iniciar esse processo de participação da criança nas atividades domésticas, gente, que é o 7º sinal? Porque quando a criança já sabe onde fica cada coisa, ela já sabe, inclusive, que o banheiro é o lugar de fazer essas coisas do xixi e cocô. Então, quando ela começa a atribuir um lugar para cada coisa, e isso começa através dos brinquedos, ela consegue, inclusive, entender que o banheiro é o lugar apropriado para isso. Por isso que quem optar, porque aí é a escolha dos pais. Eu vou fazer através, né, o desfraude através do vaso, pode colocar um redutor. E se colocar um redutor, gente, só certifiquem de colocar um banquinho que os pés da criança precisam estar apoiados. Por quê? Porque ela precisa conseguir fazer esse movimento de uma forma independente. Ela precisa conseguir sentar no vaso e apoiar os pés. Se preferirem através de um troninho, né, de um piniquinho, não gosto nem de chamar de troninho, né, mas de um piniquinho, que esse piniquinho esteja no banheiro, porque a gente associa sempre que o lugar de fazer xixi e cocô é no banheiro. Então, o piniquinho não é um brinquedo que a gente leva pra sala, que a gente leva pra cozinha. Ai, tá com vontade, corre com o piniquinho pra cá. Não, a gente faz um movimento pra dentro do banheiro, tá? Então, o 7º é isso. A criança, ela participa das atividades da casa e ela, inclusive, consegue fazer algumas atividades, inclusive de guardar brinquedos, de colocar roupa no cesto, né? Sabe que tem um lugar pra cada coisa. 8º, a capacidade que as crianças demonstram de imitar os adultos. O desfraude tem muito a ver com o processo das crianças de olhar para os adultos, gente. Então, você que é mãe, você que é pai, deixe os seus filhos participarem, deixe os seus filhos ver você sentado no vaso fazendo xixi, né? Deixe os seus filhos vendo vocês fazendo as coisas, vendo vocês escovando o dente, e quando eles demonstrar essa vontade, deixa eles fazerem, eles fazem um pouquinho e vocês dão um faxinão. Então, quando a criança demonstra essa capacidade de imitar os pais, ela já está dando sinais também de que ela está madura para iniciar o processo. O 9º, começa a ter horários mais regulares, né, para os seus movimentos intestinais. Então, isso facilita muito o processo de desfraude. É aquela criança que tem os horários mais previsíveis de fazer xixi, de fazer cocô, né? Então, ela já está demonstrando que o seu próprio organismo já tem um ritmo determinado, né, para os seus movimentos intestinais.
E o 10º sinal, a criança ela demonstra consciência do seu corpo. Ela demonstra consciência corporal em vários sentidos. Inclusive, gente, sabendo o que é cabeça, o que é nariz, o que é boca, que é olho, que é perereca, que é bumbum, que é pinto, que é pênis, que é peru, que é vagina, né? Dando o nome que a gente realmente fala dos nossos órgãos genitais. E aí, quando a criança começa a ter essa consciência corporal, ela inclusive começa a ficar incomodada. Então, o incômodo da criança em relação ao xixi, em relação ao cocô, dela tá molhada, né? Dela sentar e sentir que ela tá com cocô. Esse incômodo fala da consciência corporal dela e dá um sinal de que ela também já se mostra madura. Então, quando ela começar a nomear, né? Então, toda essa consciência corporal faz parte. Esses 10 sinais, gente, são formas, inclusive, que nós adultos podemos incentivar as crianças. Como que nós podemos incentivar as crianças através desses 10 sinais a começarem a demonstrar esses sinais? Gente, incentivando a autonomia da criança, incentivando a independência da criança. A criança, gente, desde muito nova, por volta de 1 ano e meio, ela já pode começar a fazer alguns movimentos dentro de casa. Ela já pode começar a guardar os brinquedos. Ela já pode começar a participar do ambiente social. Ela pode começar a pegar o pratinho dela de plástico e colocar na mesa. Ela pode começar a pegar sua roupa suja e colocar no cesto. Então, incentivar a independência da criança, deixar que ela participe ativamente na dinâmica familiar, nessa rotina da família. Nós, pais, podemos ajudar as crianças através de uma alimentação balanceada, porque muita questão desse processo também, né, dos horários regulares, do intestino da criança funcionar, tem a ver com uma alimentação. Nós podemos incentivar, que é uma das principais formas que eu trabalho no consultório pro processo de desfraude, são livros que falam sobre o desfraude, são livros que mostram os bichos, os animais, os personagens adquirindo essa habilidade, porque a criança, ela processa por imitação, a criança, ela faz um movimento de aprendizagem olhando o que os personagens estão fazendo. Então, através disso, ela consegue absorver aquilo que o personagem faz e, inclusive, os recursos que o personagem utiliza para, né, fazer o movimento do desfraude. Os pais, na troca de fralda, podem incentivar os filhos a participarem do processo, falando: filha, sua fralda está com xixi, está com cocô, para aumentar o nível de consciência da criança em relação... Porque tem pais que falam assim: nossa, meu filho nem demonstra nada. Então, comecem a falar sobre isso. Desde que a criança participa, joga a fralda de xixi no lixo, joga a fralda de cocô no lixo, deixa a criança ajudar a se vestir. Então, eu tô trocando a fralda, deixa a criança fazer o movimento de levantar o bumbum. Levanta o bumbum, filho. Agora, termina de subir a calça. Então, deixa a criança participar do movimento do desfraude. Agora, eu vou falar aqui, são 6 sinais, rapidinhos, que o nosso tempo também já tá acabando. 6 sinais de que a criança demonstra que não está pronta para iniciar o processo do desfraude. Às vezes a criança fica no piniquinho e depois faz xixi no chão. Não quer que sua fralda seja tirada, ela reluta contra isso. A criança tira a fralda, mas faz cocô no chão. Ela fica com a fralda de cocô, senta, brinca e não demonstra nenhum desconforto em relação a isso. Ela se esconde em algum lugar para fazer cocô e depois não dá nem notícia. Ela diz não quando os pais falam em tirar a fralda. Ela mostra que não está preparada e ela ainda tem resistência de usar o pinico ou o vaso. Então, gente, o mais importante: não existe regra, não existe momento certo. Existe uma fase natural do desenvolvimento, existe o respeito à criança, existe a gente esperar que a criança inicie esse processo, que ela demonstre autonomia por esse processo, e existe a gente acompanhar com muita gentileza e com muita consciência todo esse movimento, ok? Vou fechar, que tá acabando, eu tenho 50 segundos para terminar. Eu vou colocar uma foto aqui agora e quero que todo mundo que assistiu e que de alguma forma essa live fez sentido, que respondam no feed aqui para mim,
né, na foto, nos comentários da foto, de que forma que esse conteúdo foi importante para você. Tem alguma dúvida que vocês colocaram aí e eu não consegui responder? Podem perguntar aqui nos comentários também que eu vou dar a resposta para vocês. Mas sejam gentis, primeiramente com vocês e com os filhos de vocês no processo do desfraude. O processo do desfraude é natural. Nós podemos muito incentivar os nossos filhos de diferentes formas, incentivando a autonomia, a consciência corporal e o processo natural da infância. Um beijo, gente!